Estamos de volta com a parte 3 do informativo 870 do STJ e iniciamos já com os julgados da quinta turma. Primeiro foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: a nova decisão de pronúncia proferida em cumprimento a acórdão que reinclui crime conexo não autoriza a impugnação de capítulos inalterados da decisão originária já alcançados pela preclusão temporal. Então, gente, imagina uma situação assim. Imagina que a Mariazinha foi denunciada por 2 crimes conexos, tráfico de drogas e homicídio doloso. Beleza, chegou a decisão de pronúncia e ela foi pronunciada somente pelo crime de homicídio doloso. Beleza. Mariazinha não recorreu, tá? Mas o Ministério Público recorreu. O tribunal determinou a reanálise de determinadas provas e aí o juiz agora decide pronunciar também pelo crime conexo, que no caso foi um crime de tráfico de drogas. Agora a Mariazinha recorre dessa decisão de pronúncia e ela recorre contra a decisão completa, não é? Tanto em face do crime de homicídio quanto em face também do crime conexo de tráfico de drogas. Pergunta-se, Mariazinha poderá de fato recorrer contra as decisões no plural ou ela só poderá recorrer em face dessa segunda decisão, porque a primeira já teria sido alcançada pela preclusão? Resposta: a primeira decisão que não foi oportunamente impugnada já foi alcançada pela preclusão. Não há mais que se falar na possibilidade de recurso. Então, ela só vai poder recorrer, nesse momento, em face daqueles capítulos que foram alterados da decisão original de pronúncia. Belezinha, gente? Então, como é que ficou o destaque? A nova decisão de pronúncia proferida em cumprimento a acórdão que reinclui crime conexo não autoriza a impugnação de capítulos inalterados da decisão originária já alcançados pela preclusão temporal. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não obstante, conste na denúncia pedido expresso de fixação de indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, a ausência de indicação do valor pretendido viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da indenização requerida. Então, bora, nós estamos falando aqui sobre fixação de valor mínimo de reparação pelos danos causados pela infração. Como nós sabemos, na ação penal é possível a fixação desse valor indenizatório mínimo, que, olha só, é um valor mínimo. O que isso significa? Que é possível, mesmo assim, propor uma ação no âmbito civil requerendo indenização suplementar posteriormente. Problema zero. Perfeitamente possível. Aí, vamos lá. Algumas questões importantes. É necessário pedido expresso para condenar em danos morais? Sim, é necessário pedido expresso. Mesmo naqueles casos em que a jurisprudência entende que o dano moral é presumido. Como, por exemplo, no caso da violência doméstica contra a mulher. Entende-se que é um crime tão grave e é algo que causa um sofrimento tão prolongado, tão intenso, que o dano moral já seria presumido. Né? Eu acho interessante ser somente no caso da violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque, para ser muito sincero, eu acho que quase qualquer crime deveria causar um dano moral presumido. Porque, poxa, você imagina aqui de um crime meramente patrimonial, um furto de celular. É chato a pessoa ter o celular furtado, chatíssimo. Não é só a questão do dano material, não. Realmente é ruim, sabe? Então, imagina, sei lá, um roubo, ou então algo grave, né? Um homicídio, mataram seu filho, mataram seu pai, sua mãe. Poxa, isso aqui gera um dano moral, deveria, né, melhor dizendo, ser considerado, sim, um dano moral presumido. Mas não é esse o entendimento da jurisprudência.
Mas em relação à violência doméstica contra a mulher, nós temos tema repetitivo, é o tema 983 do STJ. Então aqui independe, inclusive, de instrução específica, mas tem que ter pedido, tá? Sem pedido, não há como fixar. Mas, gente, olha só, em todo caso, o STJ traz um requisito a mais do que o pedido expresso. Não basta ter pedido expresso de condenação por danos. Tem que ter também a indicação do valor mínimo pretendido. Sem a indicação do valor mínimo pretendido, não é possível a fixação do valor mínimo indenizatório. E, gente, há julgado da terceira sessão do STJ nesse sentido, tá? Então já é algo consolidado em algum nível lá na jurisprudência do STJ. Então, muito cuidado. Não basta o pedido. Tem que ter também a indicação do valor pretendido. Então, como é que ficou o destaque? Não obstante, conste na denúncia pedido expresso de fixação de indenização por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso 4 do CPP, a ausência de indicação do valor pretendido viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da indenização requerida. Seguimos em frente com julgados da sexta turma do STJ, e olha só que julgado interessante esse primeiro, que foi inserido no Código de Processo Penal. A carta psicografada não pode ser admitida como prova no processo judicial, por se tratar de meio desprovido de mínima idoneidade epistêmica com a corroboração racional dos enunciados fáticos, devendo ser desentranhada dos autos. Olha só, gente, que situação interessante. A dúvida aqui é se uma carta psicografada, o que é carta psicografada? É aquela situação que uma pessoa, um médium, recebe um espírito e escreve, esse espírito, melhor dizendo, escreve a carta utilizando o corpo da pessoa. Se isso for uma descrição imprecisa, alguém aí que seja espírita, por favor, me corrija e explique como é que funciona. Mas aqui, no Brasil, nós tivemos uma figura muito famosa, que foi o Chico Xavier, que, para quem não sabe, foi o autor brasileiro que mais publicou livros, 450 obras, ou melhor, mais de 450 obras, todas psicografadas, tá? E aí a pergunta é, uma carta psicografada pode ser uma prova levada a júri? Aí você pensa, deve poder, por quê? Porque no júri nós temos a plenitude de defesa, nós temos toda essa questão do jurídico, mas também do extrajurídico, enfim. E existem casos famosos que tribunais do júri aceitaram, como por exemplo o caso da Miss Campo Grande, onde foram utilizadas provas psicografadas. Então, em termos de tribunais de justiça, até que existe jurisprudência, ou melhor, jurisprudência não, existem decisões nesse sentido, né? Mas agora esse tema foi abordado pelo STJ. E o que o STJ disse? Ele disse, olha, vamos lá. Mesmo no tribunal do júri, é necessário ter uma racionalidade. Então, nós precisamos ter uma idoneidade epistêmica da prova que é levada ao júri. O termo-chave, a palavra-chave é essa, idoneidade epistêmica, ou também fiabilidade da prova. Tem que ser uma prova minimamente confiável. Professor, mas aqui nós temos a questão do íntimo convencimento, não precisa motivar. Certo, gente. Professor, aqui nós temos a questão do extrajurídico, certo. Mas acontece que é necessário trazer racionalidade e acreditar ou não na verdade de uma prova, melhor, de uma carta psicografada, é um ato de fé, não é um ato de racionalidade. Você pode acreditar, mas é um ato de fé, tá? Pelo menos é por aí que o STJ vai. E aí, o que ele diz? Ele diz, olha, não é que a carta psicografada seja completamente irrelevante, mas a carta psicografada tem que ser vista de uma forma parecida com o que a gente vê hoje a denúncia anônima. Professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Carta psicografada e denúncia anônima
olha só. Entende a jogada? Como é inteligente? Eu achei que foi inteligente. Quando você tem uma denúncia anônima, essa denúncia anônima não é uma prova, mas pode ser um ponto de partida. E daí, desse ponto de partida, você pode obter provas. E aí você faz uma investigação, você verifica se essa tese que decorre dessa denúncia anônima, ela tem ou não suporte fático. Legal. E a carta psicografada? A mesma coisa. Você pode pegar a carta psicografada e ter ali um ponto de partida. Mas você não pode, olha só, você não pode tratar a carta psicografada como uma prova. E é por isso que você não pode levar a carta psicografada para o júri. E essa carta psicografada, ela no caso concreto, foi desentranhada dos autos, porque se entendeu que ela teria um potencial de eventualmente influir no resultado do julgamento. E não é uma prova. Por que não é uma prova? Porque não tem a mínima idoneidade epistêmica. É um ato de fé acreditar ou não naquele documento. Beleza, gente? Então, como não há um mínimo de segurança racional, mas sim é um ato de fé, isso daqui pode ser um ponto de partida, mas não uma prova. Interessante, eu achei uma decisão inteligente no final das contas. Não sei o que você pensa sobre isso. Então, beleza, pode ser um ponto de partida. E aí pode-se, de fato, chegar na conclusão de que estava tudo certo, não é? Por quê? Porque você aprofundou uma investigação, mas você não vai poder levar a carta psicografada mesmo ao tribunal do júri. Gente, eu acho que isso aqui não esgota, tá? A questão. Até porque um ponto aqui me ocorre, não é? Quando a gente fala que pode ser um argumento extrajurídico, isso aqui não tem nada a ver com o julgado, tá? Nada, nada, nada a ver. Mas eu já estou aqui pensando em outra coisa. Porque imagina aqui duas situações. Imagina que eu quero utilizar uma carta psicografada para poder determinar que não foi A que matou, foi B. Porque nessa carta o morto está dizendo que não foi a pessoa que está sendo denunciada que matou. Realmente eu acho isso aqui complicado. Mas, olha só, se eu for utilizar essa carta com uma finalidade extrajurídica, eventualmente de comover. Então, por exemplo, imagina que eu vou ler aquela carta psicografada no júri que está dizendo assim, olha, nós temos que perdoar, pode até ter sido o Joãozinho que me matou mesmo, mas tudo que ele tinha para sofrer, ele já sofreu, então vamos perdoar, absolve o Joãozinho por clemência. Vai, gente, absolve por clemência, porque eu já perdoei. Então vocês também perdoem. Eu não veria nenhum problema em uma carta desse tipo, de verdade. Por quê? Porque aqui você está realmente pedindo clemência, né? Você está tentando utilizar uma carta psicografada para convencer de um argumento extrajurídico. Show! Isso aqui não está no julgado, eu estou refletindo, tá? Mas como me veio essa reflexão, eu estou aqui dividindo com vocês. Então, eu acho que isso aqui ainda não fecha a discussão. Isso aqui ainda vai aparecer em outros momentos, com certeza. Isso aqui ainda vai ter um debate ou outro, é um julgado de turma, né? Mas um julgado que eu particularmente achei muito inteligente, então o destaque ficou da seguinte forma. A carta psicografada não pode ser admitida como prova no processo judicial, por se tratar de meio desprovido de mínima idoneidade epistêmica para a corroboração racional dos enunciados fáticos, devendo ser desentranhada dos autos. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. Em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo fato do primeiro veredito ter sido considerado manifestamente contrário à prova dos autos, não se pode admitir inovação no conjunto probatório que será levado ao novo conselho de sentença. Então, olha só, gente, nós temos que a apelação no júri é algo muito excepcional. Por que é excepcional? Porque, gente, soberania dos vereditos, a palavra-chave é essa. Então, se há uma soberania do veredito, você não tem direito de apelar só por apelar.
Então, quando é que você pode apelar no tribunal do júri? São 4 hipóteses. 1. Quando houver uma nulidade posterior à pronúncia. 2. Quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Então, olha só, não é? Um caso é nulidade, o outro, que é a questão do juiz-presidente. Ele que decidiu de forma contrária ao que os jurados decidiram ou de forma contrária à lei expressa. 3. Quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Então, aqui, mais uma vez, não é um ato do juiz-presidente que aplica a pena de forma errada ou injusta. E, por último, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Vocês percebem que aqui a gente só está falando de mérito mesmo, assim, mérito da causa, não é? Na quarta hipótese, a primeira é uma causa de nulidade. A segunda e a terceira são questões relacionadas à ação do juiz-presidente. Ou ele decidiu diferente do que está na lei, ou diferente do que os jurados decidiram, ou ainda ele aplicou a pena de forma errada, ou a medida de segurança de forma errada ou injusta também, né? Agora, a quarta hipótese é o quê? Se a decisão do jurado, aí olha só, entra no jurado, for manifestamente contrária à prova dos autos. Aí, nesse caso, o que o tribunal faz? Ele decide? Não. Ele vai simplesmente determinar um novo júri. Por quê? Porque, gente, quem é que julga aqui é o júri, não é o juiz togado. E aí vem a pergunta, e nesse novo júri, como é que funciona? Você pode trazer novas provas? Não, não pode trazer novas provas. Tem que ser exatamente as mesmas provas, porque o argumento aqui não é que o júri decidiu de forma contrária às provas, manifestamente contrária às provas, então traz as mesmas provas e coloca outro júri. E aí, gente, se o outro júri decidir do mesmo jeito de novo, já era. Você não pode recorrer mais de uma vez, não pode ter mais de uma apelação por esse mesmo fundamento. Se fosse diferente, gente, percebe a situação, como seria complicada. Porque você concorda que a partir do momento que você muda as provas, acaba que é um julgamento diferente, que aquelas novas provas, elas vão estar sendo analisadas pela primeira vez, aí isso abriria espaço para uma nova apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso poderia criar um ciclo sem fim, não é? Então, realmente é necessário estabilizar o arcabouço probatório. Recorre, traz outros jurados para analisarem as mesmas provas. Decidiu do mesmo jeito de novo? Lamento, né? Caixão e vela preta. Então, como é que ficou aqui o destaque? Em novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo fato do primeiro veredito ter sido considerado manifestamente contrário à prova dos autos, não se pode admitir inovação no conjunto probatório que será levado ao conhecimento do novo Conselho de Sentença. Seguindo mais uma vez em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: é nulo o laudo pericial baseado em mídias cujo conteúdo integral se tornou inacessível à defesa por falha de armazenamento ao longo da cadeia de custódia. Então aqui é um julgado que trata sobre cadeia de custódia. E o que é essa tal dessa cadeia de custódia? Para que ela serve? O que ela come? Gente, cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos que garante o quê? Rastreabilidade, autenticidade e integridade de um vestígio, uma evidência que foi coletada na cena do crime. Então, basicamente, para que serve isso aqui? É para garantir o princípio da mesmidade, ou seja, é para garantir que essa prova que está sendo analisada hoje é a mesma prova que foi colhida lá no local do crime. Então, por exemplo, aqui uma coisinha bem básica. Foi colhido no local do crime uma arma. Essa arma ela vai ser colhida, ela vai ser colocada em uma embalagem transparente com lacre que tem uma identificação de número. Beleza?
Em algum momento, alguém precisou abrir para realizar, por exemplo, uma perícia na arma. O que vai fazer? Ele vai romper o lacre, registrar tudo isso, colocar o lacre antigo dentro desse envelope transparente e vai colocar um novo lacre com um novo número. Se eventualmente chegar em um momento e o lacre que estiver ali for um lacre diferente, o que isso evidencia? Que houve uma violação. Então a cadeia de custódia foi quebrada, não é? Qual é o efeito dessa quebra da cadeia de custódia? Olha, depende do caso concreto. Aí você tem que ver se de fato foi algo que comprometeu a confiabilidade, tá? E aí não há uma nulidade automática, uma exclusão automática da prova, mas pode gerar sim, desde que de fato haja uma dúvida suficiente. No âmbito digital, gente, nós temos também uma necessidade de preservação da cadeia de custódia. E aí nós temos, por exemplo, o tal do código hash. O que é um código hash? É um código completamente aleatório que ele é gerado para um arquivo. Cada arquivo que existe no mundo tem um código hash específico, que é um número absolutamente aleatório, pelo menos à primeira vista, não é? Se você modificar uma vírgula, um ponto, um código hash completamente diferente vai ser gerado. E aí você vai perceber que aquele primeiro arquivo não é o mesmo arquivo do segundo, tá? Para ser o mesmo arquivo tem que ter um código hash idêntico. Então, no âmbito digital também é necessário garantir que não houve uma quebra da cadeia de custódia. Agora imagina, gente, um caso concreto aqui. Olha só, imagina que em uma investigação a perícia extraiu trechos de vídeos e gravações e em meses depois constatou-se que parte relevante dessas mídias originais foi corrompido ou extraviado do servidor lá da polícia. Então a polícia extraiu, mas houve um extravio de parte das mídias ou parte das mídias foram corrompidas. Agora o que acontece? A acusação juntou um laudo pericial minucioso sobre essas mídias. A defesa teve acesso ao laudo, mas não teve acesso às mídias. Por quê? Porque as mídias foram indisponibilizadas. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que não foi possível fazer uma contraperícia. A defesa, então, teve uma violação grave ao seu direito. Não teve? Teve. Com certeza absoluta teve. Isso gera nulidade da prova? Sim, pode sim. Não é possível substituir a mídia inacessível por um laudo pericial. Por quê? Porque, gente, isso acaba retirando a possibilidade de acesso da defesa à mídia completa e isso, inclusive, retira a possibilidade de uma contraperícia, o que é uma falha grave para a defesa. Então, como é que ficou aqui o destaque? É nulo o laudo pericial baseado em mídias cujo conteúdo integral se tornou inacessível à defesa por falha de armazenamento ao longo da cadeia de custódia. E antes do último julgado de hoje, vamos pensar aqui na palavra da sorte para você comentar e eu saber que você está aqui guerreiro me ouvindo até o final da parte 3. E olha, eu estou muito sem criatividade. Sabe qual que vai ser a palavra de hoje? Vai ser Peppa Pig. Porque minha sobrinha está desde ontem aqui assistindo Peppa Pig sem parar. Então, hoje, palavra da sorte é Peppa. E, gente, isso de programa de criança, música de criança é muito louco. Outro dia mesmo eu estava no carro e sem perceber eu estava ouvindo a playlist do Cocoricó, porque é a playlist que o Miguelzinho escuta e para de chorar atualmente. E aí a gente escuta tanto que eu simplesmente rodando sozinho, uma viagem até que longa, ouvindo lá a playlist completa do Cocoricó sozinho. Enfim, conta isso, isso também acontece com você que tem criança, filho, sobrinho, enfim. Se bem que eu sei que não acontece porque com certeza você escuta a legislação integrada. Tenho certeza disso. Então, seguindo em frente, o último julgado de hoje
foi inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente e destaca da seguinte forma: o uso de programa de ronda virtual para a localização de material relacionado à pornografia infantil, como CRC, não se confunde com o Instituto da Infiltração de Agentes de Polícia na Internet, prevista no artigo 190-A do ECA, e prescinde, ou seja, dispensa de autorização judicial prévia. Então, primeira coisa, né, o que é essa infiltração de agente de polícia para a investigação de crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente? Está prevista lá no artigo 190-A do ECA, que diz que a infiltração de agente de polícia para o fim de investigar os crimes previstos, aí tem aqui os artigos, né, mas são basicamente esses crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, obedecerá às seguintes regras. Então, imagina que a situação, não é, de uma comunidade no Discord, que hoje é onde, infelizmente, estão ocorrendo a maior parte dos crimes desse tipo. A gente que já é um pouco mais clássico não sabe nem o que é Discord, né? A gente sabe que é Orkut, mas enfim. E aí, um agente da polícia se infiltra nessas comunidades como se fosse uma pessoa, uma criança que está ali jogando, para tentar descobrir algum pedófilo. Enfim, esse tipo de infiltração, será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção da prova, ouvido o Ministério Público. 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia. Aqui tem que demonstrar necessidade, alcance, dados ou apelidos da pessoa que vai ser investigada, dado de conexão, dado cadastral, enfim, algo que permita identificar, e não pode exceder 90 dias, mas pode ser renovado até 720 dias, tá? Aí tem que ser demonstrada efetivamente essa necessidade de renovação. Aí, gente, qual é a dúvida aqui? É se esse tipo de programa, que é o CRC, ele é um tipo de infiltração de agente. O que esse programa faz? Basicamente, ele faz uma ronda virtual. Ele rastreia redes com o objetivo de encontrar arquivos associados à pornografia infantil e ele já aponta os IPs. Isso aqui, gente, é algo que é feito de forma contínua e automatizada, buscando hashes ou termos sensíveis ligados à pornografia infantil e identificando os IPs da onde esses arquivos são disponibilizados. E aí, isso aqui é uma infiltração virtual? Não, não é, tá? Então, por isso, não é necessária aqui autorização judicial, beleza? Então, como é que ficou o último destaque de hoje? O uso de programa de ronda virtual para a localização de material relacionado à pornografia infantil, como o CRC, não se confunde com o Instituto da Infiltração de Agentes de Polícia na Internet, previsto no artigo 190-A do ECA, e dispensa de autorização judicial prévia. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, já compartilha, já nos avalia com 5 estrelas no Spotify, já compartilha na sua rede social preferida. Tudo que você fizer para nos dar engajamento vai aumentar o alcance desse conteúdo e com certeza você terá a minha eterna gratidão. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito de verdade a você que ouviu até o final e até a próxima.